Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, continuando língua portuguesa, aqui o terror, terror de todos os candidatos, interpretação e compreensão textual. Alexandre, então você vai fazer milagre? Milagre o amigo não faz, tá? Por enquanto, mas eu já lhe adianto o seguinte, quando você estiver estudando este bloco, você é legal botar a Bíblia em cima da mesa. Mete uma Bíblia, porque você vai precisar dela. Para algumas questões, você tem de fazer uma abstração tão louca, que só em conexão com Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui, quando eu falo, é o tal do examinador, porque o examinador cria uma questão que só ele responde. Aí, eu não posso me prender a esse tipo de questão para falar que essa é a teoria. Não, essa seria a especificidade. A exceção, não é a regra. A regra a gente vai compreender. Você vai entender qual é a lógica do examinador quando ele cria as questões de interpretação de texto. Costumo dizer o seguinte, como é que você vai lutar contra um cara que você nunca viu lutando? É muito difícil. Por quê? Se a luta, estou falando de lutas profissionais, tá? São dois lutadores de boxe profissionais. Quando eu vou lutar com o lutador profissional lá, Floyd Mayweather, é lógico que eu vou estudar as lutas do cara. Eu vou procurar saber como é que é a movimentação dele, quando que ele dá o soco com a mão esquerda, com a mão direita. Entenda a analogia. Como é que você vai fazer questão de interpretação textual se você não entende qual é a lógica que o examinador cria para criar a tal questão de interpretação textual? Aí tá indo às escuras. Tá indo daquele jeito. Vou partir pro pau, no caso com Floyd Mayweather, vai pegar um pedaço de pau e vai tentar acertar. Agora o detalhe, né? Se ele se esquivar do pau, é melhor correr. Que quem vai tomar um pau vai ser você. Então, repare, o que eu vou tentar passar para você aqui? A lógica que o examinador usa ao criar as questões de compreensão e interpretação textual, ok? A gente vai conversar mais sobre isso. Este bloco é muita conversa e pouca teoria. Não é muito palpável, é mais a prática mesmo. Agora, para começar, você tem de fazer uma diferença entre o que é compreender e o que é interpretar um texto. Alexandre, não são sinônimos? Não são. Não são sinônimos. Aí eu costumo dizer o seguinte, que dependendo da banca para a qual você, faça seu concurso e faça sua prova, a banca, ela trabalha menos ou mais a interpretação textual, ela trabalha menos ou mais a compreensão textual. Então, bancas como, por exemplo, a OCP, VUNESP, CEPERJ, CEPUERJ, FUNCAB, SESGRAN Rio, trabalham mais a compreensão textual. Bancas como CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, essas já trabalham mais a interpretação textual, não querendo dizer que não trabalhem também a compreensão textual, ok? Então vamos lá. Primeiro passo. O que é compreender um texto? Compreensão textual. Compreender um texto, meu aluno, é ver o que está escrito. Não, entenda. Entenda que parece até brincadeira, mas não é. É entender as linhas. Costumo dizer que você compreende aquilo que você é capaz de sublinhar. Você está sublinhando, você está fazendo compreensão textual, você não está fazendo interpretação. Por quê? Porque na compreensão textual, a leitura é uma leitura objetiva, é uma leitura clara, objetiva do que está explícito, do que está escrito. Então, quando o examinador ele cobra a compreensão textual, ele quer saber se você é capaz de ler um texto e entender o que está escrito. Só isso. Ele não está pedindo, olha só,
para você entender as entrelinhas, entender aquilo que você não é capaz de sublinhar, aquilo que está implícito. Então não haverá implícito na compreensão textual. Implícito é a ideia subentendida a que eu posso chegar a partir de um texto. Percebeu? Então vou ler aqui com você. Na compreensão, o leitor, você, faz uma análise objetiva do texto. Análise objetiva por quê? Porque você está lendo o texto e está compreendendo de forma objetiva o que você está vendo, olhando, né? Que você está lá olhando e está escrito para você lá. Beleza. Buscando entender o que está escrito, ou seja, o que está explícito, aquilo que você é capaz de sublinhar. Eu lhe adianto. Quando a maioria dos candidatos, vou concordar com a maioria, tá? Chega a mim e fala assim, Alexandre, tô com uma dificuldade danada em interpretação textual. Aí eu falo com um cara assim, né? Se é aula presencial, eu falo com ele assim, mostre-me uma questão. De 100 alunos, 99 vão me mostrar uma questão de compreensão textual, não de interpretação. Não entendi, Alexandre? Ou seja, nas provas de concursos públicos, cai muito mais compreensão textual que interpretação textual. Agora você cisma que está ligado ao texto, a questão está ligada ao texto, não é de gramática como o plural de manga e espada, aí você fala que é interpretação. Não é. Boa parte é compreensão. E por que que você está errando? Alexandre, veja, não vai levar para o lado negativo, não vai ficar triste contigo. Mas acredite, o povo brasileiro lê muito pouco. Então, como a leitura é muito... leitura precária, não há dúvida. Compreensão de mundo depende de leitura, basicamente. Então, a compreensão de mundo também é precária. Como é que você vai ler um texto e vai compreender? Só como eu disse, com a Bíblia em cima da mesa aí, sobre a mesa, e rezando, como eu sempre falo, para Santa Rita, que é das causas impossíveis. Eu vou dar só uma ideia. Boa parte dos grandes pensadores e empresários deste país, em média, lê de 5 a 8 livros por mês. Aí não precisa me responder, não. Você tem lido 8 livros a cada 6 meses? Eu vou dar um segundo para você pensar. Tudo bem, vou fazer outra pergunta. Você tem lido 8 livros por ano? Desse tempinho. Tá, vamos mudar a pergunta. Você tem lido 10 livros a cada 10 anos? Então, como vai compreender o texto? Tá me entendendo? Tem que aumentar o hábito de leitura. E eu já vou lhe adiantar um exercício que você vai fazer a partir desta aula que você está vendo comigo. Você, por dia, vai ser obrigado a ler um editorial de uma revista ou de um jornal qualquer deste país. Alexandre, o que é editorial? Editorial normalmente vem na segunda página do jornal. Pega online mesmo, não precisa comprar na banca de jornal, não. Pega lá o editorial de jornal qualquer, Jornal do Brasil, Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Estado do Paraná, o que seja. Pegue um jornal. E o editorial nada mais é que a opinião não assinada pelo jornalista, que é a opinião do jornal, né? Do jornal ali que vai veicular aquela opinião. Então ali haverá uma dissertação. Lê só um editorial por dia, pequenininho. Eu quero que você faça esse exercício ad eternum até você passar na sua prova. Alexandre, e se der para eu fazer uma leiturazinha criando um hábito, e em vez de eu ligar a televisão na hora de dormir, ler 10 páginas de um livro? Vai ganhar muito. Vai me ajudar demais, ok? Então tá. Aí agora, joga para cá, Fabão, mais pro meio. Aí repare aqui, ó.
E a interpretação textual? Deixe-me ver sempre meu tempinho. A interpretação textual, meu aluno, é quando você, a partir do texto, você é capaz de inferir informações que não estão explícitas, estão subentendidas, implícitas, escondidinhas no contexto. São aquelas que você acaba, tendo de concluir a partir do que você leu. Aí, lógico, são as questões mais difíceis, não há dúvida. Então, aqui eu vou ler. Na interpretação textual, o leitor tem de ir além, não pode parar no texto. E acredite, infelizmente, vou beber até um golinho de água que eu fiquei nervoso agora, porque eu vou falar da educação do Brasil, eu fico nervoso, repare só. Infelizmente, no ensino médio fundamental, perde-se muito tempo com o plural de navio-escola. Pô, na plural de navio-escola, se eu tiver com dificuldade quando eu for adulto, eu vou ao dicionário e procuro saber como é que é, pô. Agora, deveria lá perder tempo criando um leitor crítico, criando um leitor que consiga ler as linhas e as entrelinhas de um texto. Por quê? Porque assim a gente diminuiria o número de galinhas neste país e aumentaria o número de águias. É um livro isso, é um livro chamado Águias e Galinhas, de Leonardo Boff. Repare a analogia, a águia, ela tem um horizonte muito curto, ela não voa, ela pula, vem até aqui. E a tal da águia voa a 3.600 metros. Não por acaso, é o símbolo dos Estados Unidos. Então repare que a leitura das entrelinhas é muito mais importante do que a leitura das linhas. É por isso que de vez em quando você se ferra todinho, porque você assina aquele contrato, o que você foi, se você leu, porque tem muitos momentos você lê assina contrato e nem lê. Aí você assina aquele contrato, você leu, compreendeu o que estava escrito, mas não interpretou. Não interpretou o que não estava explícito. Estava implícito no contrato. Mas ninguém ensinou você a fazer isso. Como é que você vai ver o implícito? Percebeu? Aí é que, para variar, a tal da elite que já produz tudo isso, continua ganhando e a gente, aqui embaixo, para variar, perdendo. Então, interpretar é ir além. Interpretar é mais do que compreender, é mais do que ler as linhas do texto. A interpretação nos mostrará os implícitos, os subentendidos, aquilo que não está escrito. Vou ter de ler as tais entrelinhas. Essa é a visão básica para começar, ok? Aí, quando eu estou interpretando um texto, presta atenção, eu vou ter de ter um cuidado desgraçado para não, repare, ir além daquilo que eu posso ir, isso é uma extrapolação. Eu não posso ficar aquém daquilo que eu poderia ir, isso é uma restrição. E eu não posso interpretar ao contrário do que o texto diz. Isso seria uma contradição. E acredite, meu aluno, 99,9% das questões de interpretação textual possuem como erro a extrapolação ou a contradição. É quando você vai além daquilo que é permitido ou quando você afirma exatamente o contrário daquilo que o texto afirmou. Alexandre, eu não faço isso. Acredite, você faz. Então, para isso, vamos treinar neste momento, é um momento eminentemente prático. Então, não é aqui teórico, é mais a prática mesmo. Então, a gente vai trabalhar com exercícios, vou ficar com exercício,
olho para você, jogo no exercício, a gente bate um papo e assim vai indo. Então vai lá. Fabão botou lá no Power. Botou, repare aí. Acompanhe. Na imagem a seguir, detecte um implícito, um subentendido, um oculto textual. Aqui, não sei se você se lembra, é o tal do Dunga. Dunga foi técnico da seleção brasileira, né, de futebol. E nessa época aqui, ele estava sendo extremamente criticado pelos seus posicionamentos, né, pelas suas atitudes. Repare que aqui microfone, celular, tudo isto aqui representa os tais jornalistas. Aí os tais jornalistas perguntam e afirmam o seguinte: Dunga, agora a gente já pode dizer que você é um técnico de pé, teimoso feito uma mula e grosso como um cavalo? Aí Dunga, até então técnico da seleção brasileira de futebol, ele fala, agora já pode. A que conclusão você pode... Agora me jogou grandão, Fabão. Repare, a que conclusão você chegou aqui necessariamente? Qual é o implícito? Qual é o subentendido a que você tem de chegar obrigatoriamente? Se a pergunta dos jornalistas, é Dunga, agora a gente já pode chamar você um técnico que não vale nada, que é burro que nem um... O que ele fala aqui, burro que nem uma anta e grosso que nem um cavalo? Agora vocês já podem. Então, se existe uma palavra aqui, esse agora, que é o marcador de pressuposição. Com esse agora aqui, eu posso pressupor o quê? Que essas tais afirmações já tinham sido feitas. É lógico que eu posso inferir isso, porque se aqui eu estou perguntando, Dunga, agora a gente já pode falar que você é um técnico um técnico que não vale nada? Agora vocês podem, mas antes, quando vocês afirmaram isso, vocês não poderiam ter afirmado não. Agora, com os resultados que houve, agora vocês já podem. Percebeu? Então isso está aqui escrito, só que não está escrito no explícito, está escrito no implícito. Aqui eu posso chegar. E é isso que o examinador vai cobrar de você o tempo todo. Alexandre, mas isso aí é muito difícil. Não é, meu aluno. Sabe o que você tem de fazer? Treinar. É uma questão de treino. Então eu estou dando o caminho das pedras para você começar a enxergar. Isso existe. A pior coisa é a ignorância. Quando o cara, não sei nem o que é isso. Você está saindo da caverna. Você está começando e, então isso existe. Então, legal, agora eu vou começar a prestar atenção. E comigo aqui, a gente vai treinar mais um cadinho, daqui a pouco você vai ficar expert. Legal? Então, beleza. Então, vamos que o tempo é curto, acompanhe. Agora vem aqui umas passagens para, objetivamente, a gente trabalhar o quê? Os implícitos textuais a partir delas. Vai comigo. Ao lado de cada item abaixo, aponte objetivamente o implícito, o subentendido a que eu posso chegar a partir de cada uma das opções. Letra A. Já consertaram o ar-condicionado? Se aqui está, já consertaram o ar-condicionado, qual é o implícito? O ar-condicionado estava escangalhado. Simples assim, estava quebrado. Letra B. Enfim, graças a Deus, um dia de calor. Logo, qual é o implícito? Fazia dias frios. Então, os dias estavam frios. Enfim, um dia de calor. Tá entendendo? Letra C. Acabou a liquidação no shopping. Melhor, é uma pergunta. Acabou a liquidação no shopping? Se esta é a pergunta, qual é o implícito obrigatório? O shopping estava em liquidação. Alexandre, não é difícil não. Não, é treino. Só tem de treinar. Vamos embora. Letra D. Servêncio foi demitido. Qual é o implícito obrigatório aqui presente? Servêncio estava empregado. Ele estava empregado,
Se aqui está afirmando que foi demitido, ele estava empregado. Esse é o implícito obrigatório a que eu posso chegar. Letra E. Finalmente o Rosimba se casou. Olha o nome da criança também. Então, se o Rosimba casou finalmente, não há dúvida que o implícito a que posso chegar é Rosimba não estava casada. Tá entendendo? Se Rosimba finalmente se casou, é porque ela não estava casada. Esse é o implícito a que eu posso chegar. Ah, Alexandre, mas Rosimba não se casou pelo nome que ela... Isso já é extrapolação, meu aluno. Cuidado com extrapolação. Extrapolação não pode não. Letra F. Regis e Raimunda voltaram a namorar. Se voltaram a namorar, entenda, já namoravam. Terminaram e voltaram a namorar. Cuidado com o detalhe. Cuidado com o detalhe que não necessariamente voltaram a namorar entre si. Porque pode ser que Regis namorasse Maria e Raimunda namorasse João. Importante é, Regis e Raimunda voltaram a namorar é porque já namoravam, né? Namoravam, terminaram e voltaram a namorar. Letra G. Meu Deus, você está linda hoje. Me bota grandão nessa agora, Fabão. Pior coisa para falar para alguém, principalmente para uma mulher. Meu Deus, você está linda hoje. Logo, você não é linda. Tá linda é hoje. Isso é péssimo, grosseiro. Não fale para ninguém, não. Então você não vai falar assim, você está linda hoje. Você vai falar o quê? Você é linda. Não que esteja hoje. Porque quem está hoje, como por exemplo doente, amanhã pode estar são. Percebeu? Ah, Alexandre. Vambora. Letra H, voltou para lá. Fabão, Zeca voltou a beber. Se Zeca voltou a beber, ele tinha parado. Bebia, parou, mas voltou. Ah, Zeca. E letra I, você é linda mais. O mais aqui, meu aluno, é um marcador de pressuposição que trabalha com ideia negativa, com ideia contrária, um conectivo adversativo. Então, se você é linda mais, pense em qualquer ideia negativa que cabe aqui. Mais fala muito, mais tem chulé, mais, sei lá, não gosta de mim, mais é muito vaidosa. E aí depende de cada um trabalhar aqui com um aspecto chamado negativo. Percebeu? Então, vamos embora. Continuando nossa batalha. Aí, agora lê comigo aqui. Atenção. Atenção. Repare. Em provas de concursos públicos, o candidato necessariamente lida com os implícitos textuais. Foi o que eu falei com você. Implícito é o que não está explícito escrito e, portanto, resulta de uma inferência, de uma conclusão autorizada pela mensagem textual. O implícito nem sempre é garantia de verdade. Trata-se somente de um pressuposto, uma pressuposição, também chamado de subentendido. Então, repare na próxima questão aqui. Mais uma vez, ele se curva. Mais uma vez, se curva. Vou botar ele aqui para ficar mais fácil. Esse título permite ao leitor afirmar o quê? Se mais uma vez ele se curva, letra D de dado primeiro, ele nunca se curvou. Isto aqui é uma contradição. Se mais uma vez ele se curva, é lógico que ele já se curvou. Esta é a contradição. Tá legal? Repare letra E. Mais uma vez ele se curva. O mundo nunca mais... Ah, aqui faltou o mundo, eu não estou lendo o mundo. Mais uma vez o mundo se curva. Beleza. Então, letra E. O mundo nunca mais se curvará. Como é que eu vou saber se ele vai se curvar mais uma vez ou não? Eu sei o seguinte, que mais uma vez ele se curva. Então, falar que ele nunca mais vai se curvar é uma extrapolação tal qual a letra C. O mundo se curvou pela última vez. É só uma reescritura da letra E. São duas extrapolações. Aí vem a letra B. Mais uma vez o mundo se curva. Letra B. O mundo já se curvou dezenas de vezes. Como é que eu vou saber? Não tem como saber. O que eu tenho como inferir é, se mais uma vez o mundo se curva, pelo menos em outro momento ele se curvou. Agora, se foram dezenas, centenas de vezes, eu não tenho como afirmar por essa passagem. Tudo isso seria uma extrapolação.
Por isso que a letra A vai ter de ser a resposta. Percebeu? Vamos embora. Leia a outra. Marino não mais quer namorar na Tárcia. Essa frase permite várias inferências. Das relacionadas abaixo, a única que pode ser afirmada é: se Marino não mais quer namorar na Tárcia, a letra D de dado, Marino é homossexual. Tá de brincadeira. Ah, não, Alexandre, o mulherão daquele é homossexual. Isso é extrapolação, meu aluno. E extrapolação não pode, não. Olha a letra B. Ah, Marino não mais quer namorar na Tárcia. É mulherengo. Quer ficar na pista. Não tem como. Essa passagem não permite que eu chegue a isso. Isso é extrapolação. É o erro que mais se comete em prova. Aí vai. Letra C. Marino não mais quer namorar na Tárcia. Letra C. Marino nunca quis namorar na Tárcia. Como é que nunca quis? Se não mais quer, lógico que ele já quis. Isso é uma contradição. Tá entendendo? Extrapolação e contradição são os erros que você tem de enxergar nas questões de interpretação textual. Aí sobraram duas. Boa parte marcaria a letra A. Marino não mais quer namorar na Tárcia. Marino já namorou na Tárcia. Quem disse? Quem disse que namorou? Pode ter ficado apenas na pretensão. Uma inferência que posso chegar é: se Marino não mais quer namorar na Tárcia, não há dúvida de que Marino já quis namorar na Tárcia. Se namorou ou não, não tem como afirmar, por isso a letra E é a única inferência permitida. Percebeu como é que funciona? Ah, danado! Agora, leia comigo essa passagem, deixe-me só molhar o bico aqui, repare. O leitor está cansado de mais notícias? Quer uma boa? Ela vai, somos gentis. Os brasileiros, ou pelo menos entre os brasileiros, aqueles que nasceram ou vivem na cidade do Rio de Janeiro, já podem se vangloriar de ostentar com chancela acadêmica o título de campeões mundiais de gentileza. Ou seja, o Rio ganhou. Um estudo de pesquisadores americanos sobre o comportamento das pessoas na rua, em face de alguém precisando de ajuda, em 23 cidades de 23 países diferentes, deu Rio de Janeiro na cabeça. Rio foi campeão. O estudo levado a cabo por Robert Velevini e Karen Philbrick, ambos da Universidade Estadual da Califórnia, e Ara Norezanian, da Universidade de Michigan, foi engenhoso e minucioso. Questão, repare. A leitura atenta do primeiro parágrafo, esse parágrafo, que acabamos de ler, permite-nos afirmar, segundo o autor, letra A, que as notícias são boas. Ele começa o texto: leitor, você está cansado de mais notícias? Logo, o que se veicula diariamente não são notícias boas, são notícias ruins. Então a letra A é uma contradição. Letra B. O Rio foi uma das cidades mais bem colocadas. Uma não, foi a mais bem colocada, foi a campeã. Então a letra B também está fora. Letra C. O Rio de Janeiro foi a única cidade brasileira inclusa na pesquisa dos americanos. É lógico. Se são 23, me bota grandão, Fabão. Se são 23 cidades de 23 países diferentes, cada país entrou com uma cidade. Então, só o Rio, no Brasil, participou da pesquisa. É uma questão de raciocínio lógico. Voltou ao exercício. D de dado. Robert Velevini e Karen Philbrick não participaram do estágio inicial da pesquisa. Onde está escrito isso quando nós lemos o primeiro parágrafo? Então, isso é uma extrapolação. E na letra E, Robert Velevini e Karen Philbrick são os pesquisadores que levaram a cabo a pesquisa americana. Está faltando, está fazendo uma restrição. Cadê Ara Norezanian? Está faltando um pesquisador, fez uma restrição, e restrição não pode não. Com a outra, em relação aos resultados da pesquisa a que se refere o texto 1, é correto inferir que, letra A, o povo do estado de Janeiro é o mais gentil do país. Como é que eu vou saber se ele é o mais gentil do país se só o Rio entrou no Brasil? Eu posso afirmar que é o mais gentil entre as 23 cidades de 23 países diferentes que participaram da pesquisa. Agora, se o Rio é o mais gentil do Brasil, é uma extrapolação. Assim como a letra E, o carioca é o povo mais prestativo do país. Como é que eu vou saber? Só o Rio no Brasil participou? Então não tem como afirmar isso. É outra extrapolação.
Letra D, o povo paulista é frio. Ah, Alexandre, me bota grandão nessa, Fabão, vou até olhar. Ah, Alexandre, eu tenho certeza, quando vou a São Paulo o cara nem fala comigo. Você tá de brincadeira? Paulista é um cara perfeito, a rapaziada que tá comigo aqui é tudo paulista. Paulista é o cara, rapaz. E para variar, como é que eu vou saber algo sobre o paulista se o texto não fala sobre paulista? Então é extrapolação. Extrapolação não pode, não. Vê a letra B. Voltou lá, Fabão. Letra B, todo carioca é gentil. Extrapolou. Acredite. Tá achando que todo carioca é gentil? Eu vou convidar você para dar um rolé de metrô na hora do rush, lá no Rio de Janeiro. Você vai ver o show de gentileza que vai ser. Pernada, cabeçada, chute, rabo de arraia e por aí vai. E aí vai sobrar a letra C. A maioria dos cariocas são gentis. Sim, é uma inferência que eu posso chegar. Se o Rio foi campeão, pelo menos eu posso inferir que a maioria é gentil. Então a letra C vai ter de ser a resposta. Então, repare, questão próxima. Ao interpretar um texto, o candidato tem de ser cauteloso, sua interpretação não pode extrapolar, restringir ou contradizer o escrito. Tal cautela, entretanto, não deve inibir o conhecimento de mundo que você tem, não há dúvida. O candidato tem de servir-se dele, do conhecimento de mundo, para perceber os implícitos, os subentendidos, os conteúdos das entrelinhas, sem os quais uma interpretação não é eficiente. Releia. O leitor está cansado de mais notícias? Que é uma boa. Lá vai. Somos gentis. A partir dessas frases que principiam o texto 1, pode-se subentender a alusão à seguinte realidade social. Letra A. Os leitores hoje em dia só se interessam por más notícias. Meu aluno, ainda que haja um interesse pela má notícia, só se interessam por elas, não. Quem não quer ouvir que o salário mínimo vai passar para R$ 66 mil por mês? Pelo amor de Deus. Letra B. Em geral, as notícias fornecidas pelos jornais são as mais. Lógico, tanto que ele fala aqui, ó, estamos cansados de mais notícias. Isto é, aludem aos aspectos ruins, negativos do nosso cotidiano. Pode marcar a letra B, que é o sucesso. Letra C, a nossa imprensa manipula as notícias. Repare, mostrando o que há de ruim. Não manipula não, é a realidade mesmo. Ela só que, né, se prende mais ao ruim, quando deveria a tal da imprensa, de repente, aumentar um pouquinho as notícias boas, né? Letra D de dado. As notícias mais cansam os leitores, os quais também querem entretenimento, algo que representa a fuga da realidade. Aluno, ainda que fosse isso, cansasse, também quero entretenimento, quero comida e arte. Mas o que tem a ver com a pergunta? A pergunta é a relação com que realidade social? Cadê a realidade social na D de dado? É igualzinho a letra E. Ninguém é de ferro. Uma notícia boa de vez em quando cai bem. Cai, não há dúvida. Mas cadê a resposta para a pergunta que foi feita? Não há. Então, a realidade social é o aspecto negativo do nosso cotidiano. Olha a próxima. Com a maneira, né, como principia o texto, dirigindo-se ao leitor, o autor deixa clara a seguinte intenção. Meu aluno jogou grandão, Fabão, para terminar. Questão de praxe que sempre volta. Quando o autor conversa com o leitor, não há dúvida, ele quer criar um elo, ele quer aproximar você do texto para que a partir dali você se interesse e compre a tese dele. Vamos lá. Então, a intenção é, letra A, iniciar um texto formal, pelo contrário, informal. Letra B, dar a ideia de que ele, autor, pode influenciar. Não é isso, é indiretamente. Ele começa a bater um papo com você, já não é deixando claro que ele quer influenciar. Ele quer que você fique influenciado de forma sutil e não desta maneira. Letra C, lembrar ao leitor alguma relação de parentesco. Tá de brincadeira, né? Agora tudo que é autor é meu parente. E eu nessa pindaíba. D de dado. Dá um toque de formalidade, ao contrário, é de informalidade. E na letra E, criar um elo. Criar um elo com o leitor por meio de uma linguagem familiar, informal,
a fim de que o texto ganhe ares de uma conversa informal e assim, a gente batendo um papo, eu consiga defender minha tese. Fiquei grandão, meu aluno? Essa é uma visão de interpretação textual. A partir de hoje, você vai fazer 1.270.000 questões de interpretação com algo no coração. Eu não posso extrapolar, eu não posso contradizer, eu não posso restringir as ideias do texto. E eu tenho de me obrigar a ler os editoriais dos jornais e eu tenho de me obrigar a ver os implícitos possíveis a partir dos textos apresentados. Isso é treino, não há outro caminho, ok? Um grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau.